Shalom, queridos. Hoje é a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Ensinamentos sobre os últimos dias. Neste capítulo 2, nesse capítulo 3, de segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro nos ensina sobre os últimos dias. Muitos consideravam a volta de Cristo algo demorado e que não iria mais acontecer. Pedro os adverte, dizendo que o tempo para Deus funciona de maneira diferente e alerta para a sua fidelidade. Ser fiel, porque o tempo de Deus é diferente. De repente, ele pode chegar. Não tem contagem do nosso jeito, é do jeito de Deus. Promessas alguma deixar de ser cumprida. Em seguida, ela dá descrição detalhada sobre o que acontecerá no dia da volta de Jesus Cristo. Nessa carta, Pedro adverte também que as promessas de Deus todas tinham sido cumpridas e essa não ia deixar de ser cumprida. A volta de Jesus Cristo, a segunda vinda dele para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Vamos ver o contexto histórico de segunda carta de Pedro, capítulo 3. No capítulo anterior, vimos o apóstolo Pedro alertando o povo para a presença dos falsos profetas, lhes mostrando a sutileza para disseminar heresias. Eles eram sutis para estar trazendo as heresias no meio da igreja de uma maneira bem camuflada. Eles iam entrando e tornando o ambiente todo estranho pelas heresias que eles iam trazendo. Mas de forma alguma eles ficariam impunes diante de Deus, que os julgará com rigor, assim como fez com os anjos que pecaram e a cidade de Sodoma e Gomorra. Assim Deus fará com aqueles que estão procedendo como falsos mestres nos nossos dias e nos dias passados. Tal comportamento pecaminoso da carne é seguido por contínua depravação, não havendo respeito a Deus e a sua palavra, o que fez Pedro deixar extremamente claro que para estes profundas trevas estão reservadas. Segunda Pedro, de 1 a 2, lembre-se dos profetas. Pedro se refere à sua carta como a segunda carta que escrevia a seus leitores. Presume-se que a carta anterior fosse 1 Pedro. Em ambas as cartas, Pedro recorda aos seus leitores que eles não deviam se esquecer dos ensinamentos que receberam por intermédio dos profetas e dos apóstolos. O mandamento pode se referir à revelação de Deus em Cristo por meio dos apóstolos, ou talvez corresponda a determinadas e específicas advertências a respeito de falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Os escarnecedores. Os apóstolos esperavam a presença de escarnecedores e suas atividades. E Pedro adverte seus leitores de que virão nos últimos dias escarnecedores. Eles estavam em cena nos dias de Pedro. Eles também estariam presentes no futuro. Os últimos dias se refere
ao período entre a encarnação e a volta de Cristo. Os escarnecedores zombavam da volta de Cristo, porque muitos anos se passaram e ela não tinha ocorrido. Desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Os pais provavelmente estão se referindo aos patriarcas do Antigo Testamento, tendo em conta a menção de o princípio da criação. Em vista dos falsos profetas, distorceram as escrituras do Antigo Testamento, Pedro se opõe a eles, aludindo ao Antigo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, de 5 a 7. O poder de Deus sobre o mundo. Os hereges argumentavam que o mundo era imutável, que ele permaneceria o mesmo e que, portanto, o Senhor não voltaria. Para fazer frente a essa investida, Pedro remete o pensamento de seus ouvintes à criação, para lhes mostrar que o mundo não foi sempre regular e Deus, que era a fonte da ordem do mundo, e Deus, que era a fonte da ordem do mundo. Pedro parece falar da água como o elemento a partir do qual Deus formou a terra. Pela palavra significa pelo decreto de Deus. Ele falou e ela veio a existir. Para opor-se às reivindicações dos falsos profetas, o apóstolo também recorda a seus leitores o grande dilúvio que aconteceu nos dias de Noé, quando a terra foi destruída. Desse modo, Deus demonstra o seu poder e intervém em juízo em um mundo que, de outro modo, parece imutável. Pela mesma palavra, ele fará novamente a mesma coisa quando Cristo voltar. 2 Pedro 3,8. Um dia, 1000 anos, 1000 anos, um dia. O que parece que uma demora não torna a volta do Senhor menos certa. Pedro ressalta que Deus vê o tempo de maneira diferente do que os seres humanos o fazem. Cristo voltará de acordo com o cronograma divino e não o nosso. Amados, invoca os destinatários da carta. Quando está falando amados, está evocando os destinatários da carta. 2 Pedro 1:1. 2 Pedro, capítulo 3, 9. A vontade do Senhor. O Senhor ainda não voltou, diz Pedro, porque ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Conosco é interpretado de modo variado, como uma referência aos destinatários cristãos da carta. No capítulo 1, convosco, vós, nós, vossa, vós, se refere aos destinatários identificados em 2 Pedro 1:1.
O uso que Pedro faz posteriormente de amado parece também se referir àqueles identificados no capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 10, o dia do Senhor. A paciência de Deus para com os pecadores não é inexaurível. O dia do Senhor será inesperado e acompanhará muita gente despreparada e apanhará muita gente despreparada, como quando um ladrão entra sorrateiramente em uma casa e a rouba. Mateus 24, de 43 a 44. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 11 a 14. Que tipo de pessoas serão? Pedro declara que a expectativa da volta de Cristo e dos eventos de julgamento a ela associados deve estimular os cristãos a viver a santa maneira. O mal será completamente destruído quando Cristo voltar e a justiça habitará permanentemente nos novos céus e na nova terra. Isaías 32, 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. Os ignorantes e instáveis. O autor observa que o ensino nas cartas de Paulo declara que a longanimidade do Senhor proporciona oportunidade de salvação. Romanos 2, 4. O apóstolo associa as cartas de Paulo às outras escrituras. Essa referência não significa necessariamente que as cartas de Paulo já estiveram circulando como uma coleção completa. Pedro poderia simplesmente estar se referindo às cartas paulinas que eram amplamente conhecidas e aceitas como escritura na época em que ele escreveu 2 Pedro. De qualquer modo, Pedro confirma claramente a autoridade divina dos escritos de Paulo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 a 18. Crescer na graça e conhecimento. Uma vez que os leitores originais de Pedro já haviam sido advertidos a respeito dos falsos mestres em seu meio, ele os instrui para que eles se acautelassem e não se deixassem desviar. Concluímos com Pedro abrindo a carta, chamando seus irmãos de amados, palavra que ele usa 4 vezes neste capítulo de sua carta, reforçar tantas vezes num trecho tão curto que seus destinatários eram pessoas a quem ele amava, era uma forma de demonstrar seu cuidado pastoral com essas pessoas. Pedro avisa aos seus leitores que pareciam pessoas escarnecendo aos cristãos, questionando onde está o Cristo que disse que voltaria. Pedro deixa claro que eles deveriam tomar cuidado para não serem levados por esses questionamentos
ficando firmes e constantes no Senhor, explicando com um argumento bíblico que Cristo voltará quando quisesse, quando todos menos esperassem. Pedro continua argumentando que a volta de Cristo se dará quando o Pai bem entender que deve ser. Afinal, o tempo é entendido de maneira completamente diferente para Deus e para nós. A afinidade da nossa vida faz com que entendamos o tempo como algo muito mais precioso do que ele realmente é. Ao deixar com que o pensamento de que temos um tempo definido nessa vida influencie na nossa percepção da volta de Cristo, estamos nos esquecendo que também somos eternos, que nossa pátria não é aqui. Cristo não demora para voltar, uma vez que somos eternos. Só temos a impressão de algum tipo de demora, pois nos limitamos a enxergar as coisas como se fossem acontecer apenas em nossa vida terrena. Pedro afirma ainda que Cristo não voltou por uma questão de longanimidade e não de demora ou de falha da promessa. Deus, sendo amor, deseja que todos se arrependam de seus pecados e se salvem. O que ele diz é que, aguardando a volta de Cristo, precisamos ser achados santos, sem nada do que possamos ser acusados, sabendo que nesse dia as pessoas serão julgadas e que devemos, enquanto estamos aqui, permanecer fiéis a Ele. O apóstolo finaliza a sua carta com pedido que seus leitores estejam sendo firmes e vigilantes, conhecendo a palavra para que não sejam enganados. Precisamos cada dia mais entender a palavra estudada, quando guardá-la em nossos corações, para que não sejamos pegos de surpresa. Precisamos cada dia mais entender a palavra, porque entendendo a palavra você não vai ser pego de surpresa. Então você que faz parte do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, creio que não vai chegar de surpresa pelo fato que você está desde maio de 2023 estudando a palavra diariamente. Esse capítulo que você estuda, são 7 dias estudando, porque é o capítulo do seu discipulado. O discipulador, no dia certo do discipulado, estará esperando por vocês, que vão estar cheios do Espírito Santo, porque onde a palavra está, o Espírito Santo está junto, para convencer do pecado, do juízo e da justiça. E é por isso que eu sei os dias de alegria. Louvado seja Deus. Nós estamos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, que está falando sobre os ensinamentos sobre os últimos dias. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os líderes, todos os discipuladores, todos os discípulos do MAI-FJ, com todos os componentes de célula, líder de célula, co-líder de célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre.
Quero dizer a vocês que estou muito feliz porque já estamos próximos de finalizar a nossos 1.189 capítulos. E se vocês notaram, estão notando, as gravações que eu faço já muito cansada, com 76 anos, mas o Senhor diz na sua palavra que Ele renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem nenhum vigor. Eu estou nessa confiança da própria palavra, porque se fosse pela minha situação física, não estaria fazendo nenhum capítulo, quanto mais 1.189 capítulos. Mas no milagre, na força de Deus, às vezes pelo horário que é madrugada e tudo fazendo as gravações, falando, dormindo praticamente. Depois eu volto para ver o vídeo, para ver se eu falei dormindo e falei correto, mas graças a Deus, falando mesmo dormindo, com cansaço, com toda a dificuldade dos horários, mesmo dormindo, Deus tem me agraciado que eu faço, dou a palavra sem trazer heresias, falando o que realmente está na Bíblia. Então, graças a Deus, né? Porque não tem heresias, onde tem alguém que está proposital para trazer heresias, essa pessoa não dá liberdade de quem está ouvindo o estudo procurar para dizer onde foi que errou. E comigo é assim, onde você achar que está errado, você me procura para me ajudar. Porque a nossa intenção é a palavra como ela é. Porque para isso que Deus me chamou. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus.